de Sterling, o qual afirma que um corpo imerso em um líquido sofrerá a pressão exercida por esse líquido homogêneo em todos os pontos. Para entender melhor, tem a equação do teorema de Sterling, na qual P significa a pressão do corpo na área 1 e na área 2, que a área 1 vai ser representada na parte inferior e a área 2 na superior desse corpo líquido, por exemplo. E D vai ser a densidade, G vai ser representado pela gravidade e ΔH vai ser a variação da altura. Nesse caso, ΔP, que é a variação da pressão, vai ser a mesma coisa que a pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1, que vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes a variação da altura. Daniel Bernoulli, mais conhecido por seus estudos na área da física e da matemática, também realizou importantes pesquisas na área de ciências naturais, como o trabalho mecânico do coração e na área da contração muscular e questões do nervo óptico. Na sua principal obra, Daniel Bernoulli, publicada em 1738, 38 anos depois que Bernoulli nasceu, deduziu que a equação que leva o seu nome, que é a equação de Bernoulli, em síntese, concluiu que em qualquer ponto do fluido há uma pressão, há uma relação constante nas grandezas de pressão, de velocidade e de potencial do fluido. Na equação de Bernoulli, ele afirma que esse P é a pressão, esse P, densidade do fluido, H, altura, e V, velocidade, é possível perceber que a pressão mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura mais 1/2 da densidade do fluido vezes V ao quadrado é igual a constante. Para detalhar melhor esse exemplo, é melhor a gente tomar como exemplo o conduto, com seções transversais, nele mesmo contendo líquido, um fluido real, que é um fluido que não possui viscosidade, no regime estacionário e um fluido incompressível. Isso caracteriza um fluido real. É possível perceber também que na área em que há a menor seção transversal possui uma menor pressão, porém uma maior velocidade. Mas já na área de maior seção transversal, que é essa parte maior, vai ter uma pressão maior, porém uma menor velocidade. Tubo de Venturi. Giovanni Battista Venturi, que estudou Química e Física em Paris, na França, desenvolveu no seu livro que publicou, desenvolveu um dispositivo hidráulico no qual ele calculava a velocidade de escoamento média dos fluidos, com base na pressão e na velocidade dos mesmos. Como vemos aqui, isso é um tubo de Venturi. Um tubo de Venturi, vamos tomar como ideia um ducto de seções transversais. Como vemos, duas seções transversais aqui, e ele adaptou essas colunas que variam de acordo com a pressão de cada seção transversal para caracterizar o tubo de Venturi. Como vemos antes no teorema de Bernoulli, a gente nas seções transversais maiores, que é essa A1 representada por A1, percebemos que há uma velocidade 1 e P1, pressão 1, vai variar de acordo com a seção transversal. No caso dessa seção transversal, comparada a essa, ela é uma seção transversal maior, que por conta disso terá uma maior pressão, porém vai ter uma menor velocidade de escoamento. Como a gente vê, a coluna que vai variar de acordo com a pressão será maior, essa coluna de água. Já na seção transversal 2, A2 é representada por A2, no ponto 2 terá uma velocidade 2 e uma pressão 2, que essa vai ser relativa à área de seção transversal. Nessa área, a gente percebe que a área de seção transversal, por ser menor, vai ter uma menor pressão, porém uma maior velocidade de escoamento. Vemos que a coluna de água já diminui por conta da área de seção transversal menor. Porém, a velocidade de escoamento vai ser maior na saída da área de seção transversal menor. Por isso que podemos considerar que a seção transversal, considerada por Bernoulli, vai influir bastante no tubo de Venturi, que é basicamente uma versão aplicada do teorema de Bernoulli. Nunca confundimos escoamento com vazão, pois a vazão sempre vai ser a mesma, porém o escoamento vai variar.
a velocidade do escoamento vai variar e a pressão do tubo vai variar, porém nunca a vazão vai aumentar ou diminuir. Essa é uma demonstração prática do efeito Bernoulli nos dutos de seção transversal. Nesse caso da mangueira, porque ela possui a área de seção transversal maior, quando ela não tem nenhum obstáculo interrompendo a passagem da água, a sua pressão será maior, porém a velocidade será menor. Já quando a gente obstrui com um pouco da passagem de água, ela aumentará, vai diminuir a pressão e aumentará a velocidade com que vai ser escoada a água. E é praticamente isso, o efeito de Bernoulli no duto transversal, no caso a mangueira. O navio SHIP-1 possui um comprimento de 130 metros, com largura de 22,5 metros, com peso de 12,8 mil toneladas e chega a uma velocidade de 16 nós, que é o que vale a 29,5 km por hora. E comporta uma tripulação de 15 pessoas. Os motores, quantidade 4, altura 27 metros e com o diâmetro de 4 metros. O SHIP-1 faz o uso do chamado efeito Magnus para a propulsão. 4 rotores cilíndricos instalados no convés principal giram, e esses giros, associados ao efeito do vento lateral, criam uma força que ajuda a impulsionar o navio. Com o rotor parado, a pressão é igual em cima e embaixo, e com o rotor girando, a pressão é menor em cima e a pressão maior embaixo, impulsionando o navio. Esse é um tubo de Venturi usado na área da fertilização de solos, na área de irrigação, em que ele está representado nesse desenho. A gente vê aqui o recipiente que contém água, e aqui vai ser a entrada que representa essa parte do tubo de Venturi. Essa vai ser a parte da seção transversal que vai representar essa área. Nesse caso, essa área de seção transversal vai ter uma velocidade e uma pressão que vai agir sobre ela. No caso, quando o fertilizante atingir essa área. Quando o fertilizante passar por aqui e chegar nessa área de menor seção transversal, que é essa área do meio, ele vai, no caso, vai diminuir a seção transversal, então vai diminuir a pressão, vai ser uma pressão 2, já diferente dessa área de seção transversal, mas a velocidade vai aumentar. A velocidade 2 vai aumentar. Nesse caso, vai descer com maior velocidade o fertilizante para o recipiente com água, o qual vai receber a ação da gravidade atmosférica, de acordo com o esteio. Todos os líquidos homogêneos sofrem a ação da gravidade, fazendo com que ela retorne com o fertilizante junto com a água e retorne aqui e suba até a área de seção transversal, a próxima, e faz com que escoe até a área da irrigação. Nesse caso já vai ter uma velocidade de escoamento diferente, porém a vazão sempre vai ser a mesma. O efeito de Magnus, que foi criado pelo alemão Henrique Gustav Magnus, que desenvolveu vários estudos na área da física. Um deles que estava relacionado com os movimentos de rotação e translação de um corpo imerso em um fluido. Em um de seus estudos, ele afirma que se uma bola é lançada ao ar livre com um movimento de translação e rotação, a bola descreveria uma trajetória curvilínea, diferentemente da trajetória que ela descreveria se fosse apenas de translação. Bom, o efeito de Magnus. Eu vou citar um exemplo aqui da bola que é lançada, que ela descreve uma trajetória não retilínea, que aqui temos como exemplo aqui essa bola, que ela é lançada da direita para a esquerda, em que ela vai no sentido horário, onde a parte superior a pressão é maior e na parte inferior a pressão é menor. Por conta disso, como aqui na parte superior é maior pressão, ela vai descrever uma trajetória para baixo. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo do efeito de Magnus, em que um jogador pega a bola e chuta ela, fazendo que ela descreva uma trajetória não retilínea. No caso do jogador vai ser eu, vou fazer com essa bola, descrever uma trajetória não retilínea.
A densidade, nós vamos representar pela letra D, profundidade pela letra H e o G, que é da aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo. Aqui está a equação que estamos certo, que é V2 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 2GH. A profundidade do orifício é altamente influenciável na velocidade do escoamento. Como se pode perceber, a velocidade do escoamento na garrafa, onde o orifício se encontra mais acima, é menor do que na maior profundidade. Uma demonstração prática sobre o efeito Bernoulli. Por que um corpo de massa tão grande e densidade maior que o ar, como um avião, consegue voar? Porque as correntes de ar passam com mais velocidade na parte superior da asa do que na parte inferior da asa. Sendo assim, a pressão será menor na parte superior da asa do que na parte inferior da asa, dando sustentação ao avião.